Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, né? Sabemos que falar de assuntos tão atuais como esta guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas é complicado, mas como é que começou tudo isso? Gênesis capítulo 4 já fala de uma divisão de pensamento, onde o nosso irmão Abel oferecia a Deus o sacrifício com excelência e Caim com responsabilidade. E aí Caim sofre a expulsão da presença de Deus, é a diáspora de Caim, né? Ele vai viver em outro lugar, conhece uma mulher, gera um filho, né? E monta uma cidade. E o filho é Enoque, né? Não é o Enoque da descendência de Sete, mas ele deu o nome dessa cidade do seu filho. Tudo começa assim, diáspora de Caim. Mas os judeus sempre estiveram espalhados e sofreram muito. Se tem um povo que sofreu na terra, foi o povo judeu, né? Espalhados, sofreram muito, né? Os judeus sempre estão em diásporas. Agora, há muito tempo, estão só juntando seu povo no estado de Israel, mas sempre viveram em diáspora. Se a gente for falar das diásporas, das tragédias, humilhações de judeus, os grandes conflitos há tanto tempo, no século 13 a.C., a gente pode falar do grande êxodo, né? Moisés tirando aquela gigantesca população da mão de Faraó. Deus, inclusive, Deus, é o próprio Deus que chama Moisés, ordena que ele convença o povo de sair do Egito. A gente pode usar uma expressão aqui bastante dura, mas é uma insurgência contra o Egito. Deus diz, faça uma insurgência. Ou seja, se revolta contra o Egito, não fique do lado do Egito e sai de lá. Agora, você faz revolta armada, e no caso de Moisés as armas são 10 pragas, né? Mandada pelo próprio Deus. A última foi a mais dura, que foi a morte dos primogênitos. É uma verdade, né? Então, tudo isso foi um sofrimento do povo judeu. Mas Deus tirou e tentou juntar eles ali, sempre Deus quis juntar eles como uma galinha junta seus pintos debaixo de suas asas. Ele mesmo fala isso, né? Mas os judeus sempre estavam ligados à diáspora. Gostam de estar espalhados no meio do mundo, né? Foi por várias vezes. A última foi nos anos 70 depois de Cristo, quando o general Tito, né, fez aquele desastre em Israel e espalhou eles pelo mundo, né? E a junção vem muito depois, né? Passaram muito tempo, muitos judeus espalhados por tanta descendência de judeu. Falar desse assunto é desse jeito. Mas os judeus gostam sempre da diáspora. Sempre Caim e Abel estiveram em guerra, sempre tiveram em guerra. O Isaú e Jacó, né? Eu acho que chega mais perto, né? Mas José e seus irmãos fizeram as pazes, né? Mas aí o Egito sempre foi inimigo de Israel nesse contexto. É isso que eu quero dizer. Agora falar um pouco de Gaza, da faixa de Gaza, que é mesmo a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza é um lugar que vive 2.200.000 pessoas. Estão cercadas em um território de 40 quilômetros por 10 quilômetros, um total de 363 quilômetros quadrados. Existe a faixa de Gaza, né? Nessa guerra de Israel contra o Hamas tem 40.000 terroristas para lutar contra Israel. Mas Israel é mais forte, né? Israel já lançou 7.000 bombas, já caiu 3.000 edifícios lá, mais de 3.000 pessoas já morreram, só do lado de Gaza. Agora, claro, do lado de Israel também teve percas, muitas percas do lado de Israel. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas estão sem ter onde morar, sem ter para onde ir, sem território, né? Então, como é que a gente vai resolver isso, segundo a palavra de Deus? Como resolver?
É difícil resolver, mas vamos resolver, né? Dois irmãos sempre em guerras, os muçulmanos e os judeus. Os dois povos são monoteístas. Os judeus têm a Torá como manual espiritual aos judeus. E os muçulmanos têm o Alcorão. Os muçulmanos, eu até escrevi aqui, os muçulmanos têm o Alcorão. Israel sempre viveu na diáspora, espalhado pelo mundo. No século V a.C. já foi Ciro, o imperador Ciro, era uma profecia do profeta Isaías. Já foi o imperador Ciro que libertou Israel do cativeiro da Babilônia. Sempre Deus recolhe e se espalham pela desobediência. É difícil falar essas coisas, mas a gente tem que falar. Um dos momentos trágicos, perto de Deus recolher eles, juntando eles de novo, foi na Segunda Guerra Mundial. Um dos momentos trágicos, quando Hitler, Adolf Hitler, estava querendo dominar o mundo. Os nazistas ocuparam a Polônia. A Polônia tinha muitos judeus, muitos descendentes, né? E os nazistas confinaram uma multidão de judeus em um território sem saída e todo fechado. Como é que se chama isso? Esse território sem saída e todo fechado que os nazistas colocaram, ocuparam a Polônia. É um gueto de Varsóvia na Polônia. Gueto de Varsóvia. Esse nome é muito forte, porque lá os nazistas confinaram a multidão de judeus para constranger, humilhar, para humilhação, matar covardemente e mandar aos campos de concentração 6 milhões de judeus. Só quem perdeu mais gente do que os judeus foi os russos. Mas os judeus estão em segundo lugar na Segunda Guerra Mundial, perderam 6 milhões de judeus, né? Depois da guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, tem um brasileiro, José Aranha, que foi muito importante nesse processo. A ONU quis estabelecer um acordo de paz entre os muçulmanos e os judeus. Com isso criaram 2 territórios, né? A ONU tenta a paz entre os 2 irmãos, aí cria a paz de Israel e Palestina, ou a faixa de Gaza, né? Palestina. Essa Palestina é um nome assim mais ligado aos inimigos de Deus na guerra. Davi, quando enfrentou Golias, ele disse que o Golias era, o que foi que ele disse? Esse filisteu, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os povos de Deus? Filisteu da Filistina, da Palestina. Tem muito a ver, viu? Então é coisas que a gente tem que ver. Então, assim, mesmo a ONU fazendo esse momento de tentar fazer os 2 irmãos viver juntos, dividir a terra entre os 2 e eles viverem em paz, assim, de certa forma, os grupos rebeldes, como Hamas e outros grupos rebeldes terroristas, se levantaram sempre com isso. E o povo árabe não aceitaram que ele esteve a guerra dos 6 dias. Israel ganhou todas as guerras que se levantaram contra Israel, ele ganhou. Alguém pode dizer que foi com a ajuda dos Estados Unidos? Sim, mas com a mão de Deus a favor deles. Isso aí é muito difícil. Nunca conseguiram fazer essa paz. Um dia vão fazer essa falsa paz, mas ainda não conseguiram, né? De Abel e Caim até Arafat. E agora nós estamos lutando contra o Hamas. Esta é a verdadeira história. Mas, nessa época da Segunda Guerra, quem tomava conta da região eram os britânicos. Os britânicos tomavam conta da área da Palestina, da Índia e de Hong Kong. Nessa época apareceu um polonês judeu que veio na Polônia, com certeza escapou da Segunda Guerra Mundial. Ele criou uma ideia. Primeiro ele juntou os ricos da época, ricos americanos,
famílias produtoras de pétalas, os maiores vendedores de pétalas, um dos mais ricos do mundo, começaram a comprar terra na região ali, comprar terra. E ele criou um tipo de fazenda, chamada kibbutz, fazenda coletiva. Criaram umas fazendas coletivas. Né? E ele se tornou a liderança de um movimento chamado Movimento Acionista, Trabalhista. E isso foi crescendo, né? Mas chegou um tempo que esse homem tão sofrido também, né? Da Segunda Guerra, achou que as pessoas tinham que pegar em arma e criou. O nome desse judeu é um nome que ele chama-se David. David Ben-Gurion, ele criou os kibbutz, ou seja, fazendas coletivas. Nessa época, Israel ocupava a Jordânia e Jerusalém Oriental. Nessa época. E depois da Segunda Guerra Mundial. E depois desse movimento, tornou-se um movimento de guerrilha armada. Esse movimento dele Ben-Gurion, se tornou-se um movimento armado. Mas você pode estar dizendo, por que o pastor Souza está falando tudo isso, né? Isso é um princípio de alguma coisa. Nada. Eu comecei a escrever e a entender. Como se entende este momento? É um momento profético. Um momento profético, um momento de muita relevância na história da igreja, né? Porque eu poderia aqui estar dizendo, não, nós temos a solução, mas veja, ele pegou em armas, tornou-se um movimento armado, mas continuou, né? Continuou nessa dificuldade. Agora o conselho que eu tenho é o seguinte, olha lá o meu conselho, como é que é a solução. Nós devemos exercer o direito dentro da justiça de Deus. Isso nos fará cidadãos mais civilizados. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, nesses 12 minutos de conversa, eu quero lhe dizer o seguinte, isso é um sinal de que, em breve, a trombeta vai soar e nós ressuscitaremos. Nós seremos arrebatados, primeiro os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Porque esta guerra só terminará quando Cristo botar o pé no Monte das Oliveiras e soprar o anticristo, a besta e o falso profeta, e libertar Israel dessa guerra que nunca eles reconhecer que Jesus é o Messias. Um abraço a todos, em nome de Jesus.